Boa noite, professor. Olá, tudo bem, Maria? Tudo ótimo com o senhor. Tudo bem. Vamos aguardar mais uns minutinhos aí, porque o pessoal não chegou ainda. Claro, certo. Tá bom? E aí, pessoal? Boa tarde a todos. A gente está iniciando aqui a nossa aula desta semana, a nossa terceira aula do semestre de cálculo numérico. E, bom, conforme a gente havia conversado, né, na semana passada, a princípio, na data de hoje, era para ocorrer uma aula presencial. No entanto, o número de alunos inscritos na aula presencial do dia 9 foi menor do que o número mínimo previsto pela Escola Politécnica para que haja a realização da aula presencial. Daí eu cancelei, né, a aula presencial do dia 9, mas abri ali uma nova lista para a aula do dia 13, né, que é a próxima sexta-feira. Tá? Então, vocês pensem sobre o assunto. Tá? Então, aí lá até quarta, quinta-feira, ali eu posso confirmar para vocês pelo Moodle, né, se haverá ou não aula presencial. Tá? Vocês pensem bem, se acharem por bem participar da aula presencial, vocês podem se inscrever, né? Mas pensem bem antes de se inscrever, né, se realmente poderão ir e têm interesse em ir, porque já aconteceu de uma outra turma o pessoal se inscrever, depois cancelar a inscrição. Isso gera confusão, né? É difícil de depois a pessoa ser substituída. Então, né, podem refletir com calma aí sobre o assunto. Não é nada
assim, obrigatório, né? Claro que seria interessante, aos poucos, a universidade está estimulando, né, que os alunos participem das aulas presenciais, né? Eu sei que algumas turmas já têm tido, os colegas, né, têm reportado que tem havido aulas presenciais lá, né? Mas tudo bem, vamos, né, se não pudermos fazer essa semana, nesse mês, podemos fazer no mês que vem, né? As coisas vão se acomodando aos pouquinhos, tá? Bem, pessoal, então, na semana passada, né, para quem participou aqui das aulas, eu falei um pouco sobre o plano de ensino, já na primeira aula, e depois falei sobre o cálculo de certas funções transcendentes através das séries, né? Nós fizemos cálculos envolvendo a exponencial, o cálculo do logaritmo, o cálculo do seno, né? Utilizando as séries de potências destas funções. Nós vimos que, fazendo as somas parciais, né, usando os recursos automáticos ali da planilha do Excel, para valores crescentes do N, nós observamos lá a diminuição do erro, e, portanto, que as somas parciais convergem, né, para o valor exato das funções envolvidas ali em cada exemplo. E depois também falei sobre os sistemas de representação dos números que nas máquinas de calcular e nos computadores, os chamados sistemas de ponto flutuante, né? Essa denominação é uma tradução de uma expressão em inglês, né? Porque nos países de língua inglesa, e a maior parte dos, né, os fabricantes de computadores, de máquina de calcular, são, em sua maioria, países de língua inglesa, principalmente os que chegam aqui, né, no nosso mercado. Nesses países, é usado um ponto para separar a parte inteira dos números da parte decimal, né? Então, mas na norma técnica, né, no Brasil, existe uma associação, né, chamada Associação Brasileira de Normas Técnicas, e no caso específico dos números, né, as normas estabelecem que no Brasil a gente deve utilizar a vírgula, né, para separar a parte inteira da parte decimal dos números, né? Mas, em função, então, de ter sido feita uma tradução literal, né, da expressão floating point system, né, então ficou sistema de ponto flutuante, né, que seria o correto, a vírgula, o sistema de vírgula flutuante. Eu também acho que não sei, eu acho que não soaria bem, ou a gente está acostumado com o sistema de ponto flutuante, não sei dizer vocês bem, mas, enfim, a expressão né, que corresponde a esses sistemas é chamada sistema de ponto flutuante, né? Então, a gente viu, né, nós mostramos nas aulas anteriores, na aula de sexta-feira, que a gente pegou uma máquina de calcular como exemplo, uma colega ali, fizemos alguns cálculos, né, para mostrar que os sistemas de pontos flutuantes são limitados, né, superiormente, são limitados inferiormente. Então, as operações que ocorrem nas máquinas de calcular, né, elas não são exatamente da mesma forma como ocorreriam no chamado conjunto dos números reais, né, um conjunto que existe na teoria e que não tem limite inferior, não tem limite superior, né, e é um conjunto contínuo, né? Então, essa é uma grande diferença que existe entre o que a máquina representa, e o que a máquina representa é fruto, né, é resultado do casamento, né, entre o hardware e o software, né? Os programadores, os desenvolvedores das máquinas de calcular, né, e de seus algoritmos, né, eles fazem, né, desenvolvem a arquitetura das máquinas com um determinado objetivo, né? Então, evidentemente que uma máquina mais sofisticada, uma máquina mais cara, que tem mais investimento, ela vai ser naturalmente mais potente no sentido que vai ter uma maior capacidade de representação, né?
certo? Mas a ideia é de que qualquer máquina de calcular, né, ela é uma representação, né, aproximada, né, do conjunto lá dos números reais, tá? Então, não sei se vocês têm alguma pergunta sobre as aulas da segunda e da sexta passadas, algum comentário. Tudo certo, Sam. Tudo certo? Então, tá bom. Eu vou aqui, pessoal, iniciar, então, a aula de hoje. Eu vou dar continuidade ali àquela apresentação dos sistemas de ponto flutuante, tá? Fazer um fechamento, né, daquela discussão, daquela análise do sistema de ponto flutuante, e depois eu vou apresentar, né, as diferentes bases que são usadas nos sistemas de representação dos números, né, e as questões relacionadas à chamada conversão, né, de bases. Por exemplo, quando a gente converte o número da base 2 para a base 10, ou da base 10 para a base 2, né, o que acontece? Tá? Então, vamos lá. Então, sim, né, pessoal, só para a gente lembrar, está aqui o ambiente do Moodle, né, para vocês. Tem aqui já alguns textos disponíveis sobre essa parte inicial, né? Evidentemente, que os textos que eu já utilizei nos semestres passados estão disponíveis aqui, né? Não houve uma mudança significativa, então os textos estão disponíveis. Esses textos que estão em inglês aqui, por exemplo, isso aqui é um documento, tá, pessoal, divulgado por uma associação americana que estabelece algumas normas, né, para a representação dos números em ponto flutuante, e o objetivo dessas normas é exatamente chegar numa uniformização, né, entre os diferentes fabricantes de processadores, né, porque tem fábricas, né, em diferentes países, então, para que não haja muita diferença na arquitetura dos computadores, isso tem o objetivo de evitar, né, problemas quando uma pessoa viaja de um país para outro, então vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar em outro país, ou então um país compra computadores de outro, então tem que ficar olhando se o sistema de ponto flutuante é o mesmo, né? Então, essas coisas que geravam, às vezes, diferenças, né? Isso acabou, em determinados momentos, assim, causando pequenos problemas, né? Então, o objetivo desse documento foi da década de 90, que ele foi a primeira versão, depois ele foi melhorado, né? Ele teve esse objetivo de tentar padronizar, né, a forma como os processadores do mundo inteiro deveriam tratar os sistemas de pontos flutuantes, tá? Então, ali tem a base, que é 2, né, que é utilizada para todos os fabricantes, quantos algarismos cada base tem que usar, enfim, né? Então, na parte fracionária dos números, tá? Então, uma série de regrinhas aqui. Mas isso é um documento de leitura opcional, tá? Mas, a título de quem tiver mais curiosidade, né, quem quiser saber um pouco mais, tá, pode dar uma olhada nesse documento. Está aqui o arquivo lá do formulário, né, da aula presencial, do dia 13, para vocês fazerem a inscrição, se acharem adequado. Então, aqui o nosso plano de ensino, de novo, né, só para a gente dar uma olhada. Então, nessa semana, hoje, né, eu vou dar continuidade ali ao sistema de ponto flutuante. Bom, então, lembrando lá que a gente fez alguns testezinhos lá, tanto do overflow quanto do underflow, né? A gente pegou, por exemplo, um número, começou a elevar ao quadrado, né? Vocês viram que uma colega ali fez um cálculo que, na calculadora que foi testada, o 10 no 99 era a maior potência, né? Portanto, qualquer valor acima do 10 no 99 é chamada de overflow naquela máquina especificamente, né?
A gente fez também divisões sucessivas de potências de 10, né? Nós vimos que nessa mesma calculadora da colega, a menor potência que a calculadora suportava é 10 menos 99, né? Então, na calculadora dela, por exemplo, né? Quando a gente chega, né, em certas calculadoras, que foi o exemplo lá que a gente analisou, né? Aqui a resposta da calculadora era 0, né? Na verdade, né, quando a gente faz esse cálculo aqui, né, a resposta é 10 a menos 100. Mas como a calculadora ela vai até aquela calculadora que foi testada, né? O menor expoente possível era 10 a menos 99, ela responde como zero, né? Que é chamado de underflow, né? Certo? Quando o número resultante é menor, né, do que a potência menor que a máquina suporta, ocorre o chamado underflow. Tá? Então, cada calculadora tem, né, esta situação. Deixa eu só um minutinho que eu já retorno. Bom, então, eu vou destacar isso aqui para vocês, né, que então, o conjunto, quando a gente fala do conjunto dos números reais, né, é o conjunto que, na teoria, né, ele é ilimitado, tá certo? Então, né, quando a gente pensa assim, lá na matemática, né, na teoria, não existe nenhum número que seja o maior de todos, né? E nenhum número que seja menor do que todos os outros. E, além disso, o conjunto dos números reais é um conjunto contínuo, né? Não tem nenhum buraquinho. Tá? Já os sistemas de ponto flutuante, eles representam subconjuntos dos números reais, né? No sistema de ponto flutuante, os conjuntos de números representados são limitados tanto inferior quanto superiormente. Nós vimos o caso da máquina, que foi testado na sexta-feira, que a 10 a 99 era o maior número que a máquina suportava naquele sistema de ponto flutuante. Né? Então, essa é uma primeira diferença que existe entre a máquina de calcular e o conjunto dos números reais. Eles são, os sistemas de ponto flutuante, eles são limitados, enquanto o conjunto dos números reais é um conjunto ilimitado, tanto inferior quanto superiormente. Né? E, além disso, né, os sistemas de ponto flutuante eles não são contínuos, né? Certo? Existem alguns números que são representados, mas entre dois números pode haver um buraquinho, digamos assim, né? Uma pequena lacuna, certo? Claro que essa lacuna pode ser visível, digamos assim, se a gente tivesse condições de, né, enxergar a décima primeira, 12ª casa decimal, né, de todos os números representados. Isso, no dia a dia, acaba não fazendo muita diferença, né, para a maior parte das operações que a gente realiza. Tá? Mas eles estão lá, né, essas pequenas lacunas que existem nas máquinas de calcular quando a gente compara com o conjunto dos números reais, né, que é previsto na teoria. Na teoria não existem estas lacunas, esses buraquinhos. Né? Nos sistemas de ponto flutuante existem. Tá? Muito bem. Bom, nos processadores atuais, como eu comentei com vocês há pouco ali, né, a base dos sistemas de ponto flutuante é a base 2. Né? Foi feito um acordo, né? Então já não existem mais processadores sendo fabricados com bases diferentes da base 2. Processadores antigos, né, fabricados há 30, 40 anos, que eventualmente ainda estejam funcionando, pode ser até que tenham bases diferentes da base 2. Mas processadores atuais, né, fabricados hoje, eles funcionam na base 2, e vocês ouvem falar, né, principalmente as pessoas que contratam planos, né, de telefonia, né, serviços de celulares, etc., que
Muitas vezes esses planos, né, eles são também divulgados através da mídia. Ah, é tantos megabytes, não sei. Então, e todas essas medidas, né, partem, né, do fato de que na base 2, né, existem dois algarismos, né, os chamados bits, né, os números zeros e uns, que representam todo e qualquer número na base 2. Na base 10, existem 10 algarismos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Mas na base 2, só existem dois algarismos, né? O 0 e 1, cada um deles é um bit. Né? E nas máquinas de calcular, né, é usada a base 10, que é a base que a gente usa no dia a dia. Certo? Então, essas são algumas características, né, dos sistemas de ponto flutuante importantes, porque, digamos assim, embora no nosso dia a dia, quando a gente se comunica com alguém, quando a gente fala um número, a gente usa na nossa cabeça a base 10, né? Mas nos computadores, né, os cálculos, né, e as representações são feitas na base 2, então tem que haver uma forma, né, de passar de uma base para outra. Tá? Mas vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes a respeito do sistema de ponto flutuante para salientar essas diferenças, né, a respeito do conjunto dos números reais e os sistemas propriamente ditos. Tá? Então, esta fórmula que está aparecendo aqui é a chamada cardinalidade, né, do sistema de ponto flutuante. Tá? Então, aqui, ó, nessa fórmula, vocês têm o beta representando a base do sistema, que geralmente vai ser a base 10 ou a base 2, né? O N é o número de algarismos que a gente pode colocar ali na parte fracionária, este é o número de algarismos após a vírgula, né? O E1 e o E2 são os expoentes, né, mínimo e o máximo, que a máquina suporta lá no sistema de ponto flutuante. Como naquela máquina que a gente testou, né? O E1 era menos 99 e o E2 era igual a 99. Então, essa anotação aqui, esse símbolo, né, o jogo da velha aqui, antes do F, representa, né, denota o número de elementos do conjunto, que é chamado de cardinalidade desse conjunto aqui. Então, a cardinalidade do conjunto F, de base beta, N algarismos na parte fracionária, com expoente variando de E1 até E2, né, são números inteiros aqui, o valor mínimo vai ser E1, o valor máximo vai ser E2, e ele vai variar de 1 em 1, saindo do E1 até chegar no E2. No caso do exemplo da máquina de calcular, que a gente testou na semana passada, o expoente mínimo era menos 99, o expoente máximo era 99. Então, haviam 199 expoentes possíveis, né? Desde menos 99 até 99, ou seja, menos 99, menos 98, menos 97, até o 99. Tá? Bom, então, esta fórmula vai me dizer quantos números são possíveis de serem representados por esse sistema. A quantidade total é 2 vezes beta menos 1, vezes beta na n menos 1, vezes E2 menos E1 mais 1, mais 1. Tá? A explicação da fórmula é a seguinte: esse 2 é porque cada número é tanto positivo quanto negativo. Então, tem o sinal de mais ou menos. Né? Beta menos 1 é que o primeiro algarismo após a vírgula tem que ser diferente de 0. Né? Então, se a base for 10, eu tenho 9 possibilidades, né? De 1 até 9. Se a base for 2, eu tenho uma possibilidade, que é só 1. Né? Então, a primeira casa decimal é sempre beta menos uma possibilidades. As demais casas, eu tenho beta elevado na n menos 1, né? Multiplicado por E2 menos E1 mais 1, que é a quantidade total de expoentes. Né? Pego maior menos menor mais 1. Mas este 1 aqui que é o 0. Né? Porque o 0 ele não tem positivo e negativo. Né? E todo sistema de pontos flutuantes representa também, entre seus elementos, o número 0. Tá? Então, esse aqui é o total de números que pode ser representados por um sistema de ponto flutuante. Por exemplo, vou calcular aqui, ó, a cardinalidade de um sistema de base 10, 3 algarismos na mantiça, né?
e expoente variando de -2 até 2. Então, eu tenho, ó, o beta é 10. Né? Então, observa, como a base é 10, né, eu tenho 10 algarismos, né, de 0 até 9. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, ó, e o N é 3. Certo? O N é 3 significa que os números são da forma 0,123, 0,456, né? Vezes 10 na menos 2, vezes 10 na menos 1. Né? Os expoentes possíveis, ó, apenas para ilustrar aqui, né, vão de -2 até 2. Tá? Isso significa o expoente pode ser -2, -1, 0, 1 e 2. O expoente de quem? Da base, que é 10. Tá? Então, olha quantos algarismos, desculpe, quantos números eu posso representar, né, neste sistema. 2, usando a fórmula anterior aqui, ó. 2 vezes 9, né? Beta menos 1 dá 9, vezes 10 ao quadrado, porque o N é 3, então vai ficar a base elevada ao quadrado, né? Aquela fórmula ali, ó. Observe que a fórmula é o beta elevado na N menos 1, né? Que é esse 10 ao quadrado aqui, ó. Né? Vezes E2, que é 2, menos o E1, que é menos 2, mais 1, fechou parênteses, mais 1. Tá? Fazendo essa conta aqui, ó, vai dar 9.001, que é o total de números, né, contando os positivos e os negativos, que são, e mais o zero, né, que são representados pelo sistema F3 menos 2 e 2. Tá? Então, nesse sistema, o menor número positivo é este número aqui, ó. Eu pego. Qual é a menor parte fracionária possível? É 0,100. Tá? Depois, eu multiplico por 10 na menos 2, que é a base elevada no menor expoente possível. Fazendo essa conta aqui, o menor número possível é 0,001, ou seja, é 1 milésimo. Tá? Este é o menor número positivo representado por esse sistema. Ou seja, nesse sistema hipotético aí, 10, 3, menos 2 e 2, entre o 0 e o 0,001, não tem nenhum número. Tá? Então, qualquer resultado que dê ali vai ocorrer um underflow. Né? Se eu fizer uma conta que vai dar, sei lá, 10 na menos 5, nessa máquina aí, hipotética, 10, 3, menos 2, 2, o resultado será 0. Tá? Porque entre o 0 e o 0,001 não tem nada nesta máquina, tem um buraco ali, que é o underflow. Né? E o maior número positivo representado por essa máquina, eu pego a maior mantícia possível, a maior parte fracionária possível, seguida de 0, é o 0 seguido de 3 noves, né, que é o maior número possível que eu posso formar aqui dentro desse sistema, é 0,999, multiplicado pelo maior expoente possível do 10, né? 10 ao quadrado, ou seja, é 100 vezes 0,999, ou seja, é 99,9. Então, esse é o maior número que esse sistema representa, que é o 99,9. Tá? Então, é nesse sentido que eu chamo a atenção para vocês, né, de que, claro que a maior parte das calculadoras, esses limites aqui são muito maiores, né? Vai ter um N muito maior e uma variação do expoente também muito maior, como a gente fez no teste lá com a calculadora na sexta-feira, mas, de qualquer maneira, né, sempre vai ter um mínimo e sempre vai ter um máximo. Tá? Então, nesse sentido que eu chamo a atenção de que os sistemas de ponto flutuante, eles representam, né, subconjuntos dos números reais. Um outro exemplo aqui, pessoal, ó, é calcular o menor número real, né, representado pelo sistema de base 2, tá, com n igual a 3, o expoente mínimo menos 2 e o expoente máximo igual a 2. Né? Então, aqui é o E2. Né? Eu vou corrigir aqui. É o E2.
Bom, então vocês observem que quando eu faço a definição da base, né, eu estou dizendo que, neste exemplo, a base é 2, né, que os números representados por esse sistema vão ser formados por zeros e uns apenas. Tá? Somente esses algarismos que podem ser usados na representação dos números neste sistema. Então, eu pego, para definir o mínimo, né, eu vou escolher a menor base, a menor parte fracionária possível, que é o 0,100 da base 2, multiplicado pelo 2 na menos 2. Tá? Mas vocês observem que, quando a gente trabalha na base 2, né, este número que vem aqui na primeira casa após a vírgula, ele corresponde a 1 dividido por 2. Tá? Este segundo elemento após a vírgula aqui, ó, ele corresponde a 0 dividido por 2 ao quadrado. E esse terceiro algarismo aqui após a vírgula, ele corresponde a 0 dividido por 2 ao cubo. Né? E esta soma, está entre parênteses aqui, ó, ela está toda multiplicada por 2 na menos 2. Tá, pessoal? Alguma dúvida sobre esse desenvolvimento aqui? Não, senhor. Ok, então, ó, quando eu somo aqui, né, essa parcela aqui, ó, 0 sobre 2 ao quadrado, a contribuição dela é nula, né, para a soma. Este 0 sobre 2 ao cubo, a contribuição também é nula. Então, este 1/2 que está aqui dentro do parênteses, eu posso escrever como 2 na menos 1. Então, eu tenho 2 na menos 1 vezes 2 na menos 2. Né? Multiplicando o que está dentro do parênteses pelo 2 na menos 2 aqui do lado de fora. 2 na menos 1 vezes 2 na menos 2 é 2 na menos 3, pelas propriedades da potenciação. Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 8, que é 0,125. Tá? Então, numa máquina que tem base 2, 3 algarismos da mantiça, expoente mínimo menos 2, expoente máximo 2, o resultado de uma operação entre menos 1/8 e 1/8 seria igual a 0, tá? Porque o menor número positivo que essa máquina pode representar é 1/8. Né? Então, a região de underflow, né, está entre menos 8, entre menos 1/8 e 1/8. Tá? Certo, pessoal? Então, é muito importante entender, né, essa lógica de formação dos números. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Considerando esse sistema aqui. Tá? Então, vimos que no sistema F aqui, né, o menor número positivo é o número que eu vou copiar daqui. Este número. Está aqui. Aqui deu 1/8, né? O resultado é 0,125, certo? Então, a pergunta que eu faço para vocês... Opa. Qual o próximo número maior do que M representado no sistema? Que é esse aqui, ó. Né? Ó, certo. Eu estou informando ali, né? Ó, o menor número positivo é o 0,125, que é o resultado desta multiplicação. Né? Certo? Bom, então, considerando que esse é o menor número, né, qual é o próximo, qual é o número mais próximo o número mais próximo, assim, maior do que M, né?
representado nesse sistema. Vou escrever a pergunta aqui direitinho. Qual é o número mais próximo? Então, observa, eu quero saber o próximo número, né, o número mais próximo que pode ser representado nesse sistema, que seja maior do que o m. Tá? Então, este número, ele deve ser o seguinte, eu vou pegar esta parte aqui, ó, e vou somar 1 aqui, ó, na terceira casa decimal, tá? Porque vejam que eu só posso usar nesse sistema, né, os dois algarismos, zeros e uns, né? Como esse aqui é a menor parte fracionária possível, tá? É menor que 1 aqui não tem como, né? Porque ó, a primeira casa decimal tem que ser pelo menos igual a 1. Como só tem zeros e 1, nesse sistema de base 2, a primeira casa tem que ser 1, tá? Não pode ser 0 aqui na primeira casa após a vírgula. Então, para eu aumentar, né, essa parte fracionária, eu só posso aumentar aqui, ó, de 1 em 1, né? Começando lá com a terceira casa, que essa é a menor possível, tá? Então, vejam, quanto é que vai dar isso, né? Vamos fazer aqui o desenvolvimento. Isso aqui vai dar... vamos acrescentar aqui um parênteses aqui, né? Vamos fazer o desenvolvimento aqui, ó, da parte fracionária. Isso aqui é 1/2. Mais, ó, este zero que aparece aqui, né, é 0 sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar 0 dividido por 2 ao quadrado. Né, fazendo o desenvolvimento ali correspondente à base 2, tá? Mais o 1, que aparece na terceira casa, dividido por 2 ao cubo. Tudo aqui multiplicado por 10 a menos 2. Então, esse 2 a menos 2, melhor dizendo, tem que continuar ali. Opa, faltou a multiplicação aqui, né? Então, agora eu vou inserir aqui uma nova linha. Eu vou botar o sinal de igual aqui. E vou fazer o desenvolvimento desses cálculos aqui que estão dentro do parênteses. Aqui, ó. Este 1/2 aqui, né? Então, vai ficar 1 dividido por 2. Vamos fazer aqui o cálculo detalhadamente. Mais 1 dividido por 8, multiplicado por 2 a menos 2. Aí tem várias formas de fazer isso aqui. Eu vou fazer na calculadora mesmo, aqui, tá? Ó. 1/2, 1 sobre 2, mais 1 dividido por 8. 0,625. Então, eu vou escrever aqui como se fosse um número na base 10, né? 0,625 dividido por 4, né? Porque é a mesma coisa que multiplicar por 2 a menos 2, né? É a mesma coisa que dividir por 4. Então, eu pego aquele resultado ali e divido por 4. Dividindo por 4, dá 0,15625. 0,15625. Tá? Então, vocês vejam que, né, ó, o menor número positivo é o 0,125, e o próximo, nessa máquina de calcular, hipotética ali, de base 2, expoente 3, parte fracionária com 3 casas decimais, 3 casas após a vírgula, desculpa, expoente de menos 2 a 2, né? O próximo número é 0,15625, ou seja, entre o 0,125 e o 0,15625, nessa máquina de calcular não tem nada, tem um buraco ali. Então, é nesse sentido que eu estou ressaltando, né, a diferença que existe entre os sistemas de ponto flutuante
e o conjunto dos números reais, né? Lá no conjunto dos números reais não existiria, né, um buraco, não existe um buraco entre esses dois números, existem, né, vários números entre um e outro, né? Nessa calculadora tem, digamos assim, uma lacuna, né, um buraco. Tá? Um outro exercício, né? Ó, eu quero agora calcular o maior número real, tá? Representado pelo sistema de base 2, 3 algarismos após a vírgula, com expoente variando de -2 até 2. Tá? Ó, a gente tem a base é 2, ou seja, eu posso usar apenas zeros e uns, né? 3 algarismos após a vírgula, expoente mínimo é -2, o expoente máximo é 2. Tá? Então, o valor máximo, que eu vou usar aqui essa notação, ó, de o M, né, com a letra maiúscula aqui, o M maiúsculo. Então, eu vou pegar a parte fracionária maior possível, que é possível construir na base 2 com 3 algarismos, 0,111. Tá? Eu pego o maior valor possível e ocupo todas as casas após a vírgula com o maior valor possível. No caso da base 2, né, o maior valor possível é essa sequência de uns na base 2, vezes o 2 elevado no maior expoente possível, que é 2. Tá? Então, este 1 após a vírgula é 1 meio, este segundo 1 após a vírgula é 1 sobre 2 ao quadrado, e esse terceiro 1 aqui após a vírgula, 1 sobre 2 ao cubo. Eu vou somar esses números e multiplicar por 2 ao quadrado. Tá? Ó, o que eu fiz aqui? Eu usei a propriedade distributiva. 2 ao quadrado multiplica por 1 meio, dá 2. 2 ao quadrado multiplica por 1 sobre 2 ao quadrado, cancelo 2 ao quadrado, né? Aqui de fora, com o denominador dá 1. Né? E 2 ao quadrado vezes 1 sobre 2 ao cubo é 1 meio. Então, o maior número vai dar 3,5. Outra forma seria calcular aquela soma ali, ó, multiplicar por 4. Quer ver? Ó? Vamos fazer dessa forma aqui para vocês verem. 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8. Tá? Vezes 4, 3,5. Né? Então, dá para fazer de qualquer maneira, respeitando as regras da aritmética. Né? Então, o maior número possível, né, representado nessa máquina de calcular hipotética ali é o 3,5. Então, qualquer resultado fora desses dois intervalos aqui seria overflow. Né? Certo? Então, de menos infinito até menos 3,5, ou de 3,5 até mais infinito, ocorreria um valor acima do máximo representado pelo sistema, que seria o overflow. Não? Então, vou agora fazer uma outra pergunta aqui. Então, eu peço para calcular o número imediatamente abaixo de M no sistema acima. Tá?
certo? Então, assim, ó, o maior valor possível é o 3,5. Né? Então, eu quero saber qual é o que está imediatamente abaixo, né, do 3,5, considerando as restrições daquele sistema, um sistema de base 2, isto é, algarismos só podem ser os zeros e uns, 3 casas após a vírgula, na parte fracionária, expoente máximo 2, expoente mínimo é menos 2, né? Lembrando que a base é 2. Então, este número, que está imediatamente abaixo, né, é o resultado da seguinte multiplicação. A gente vai pegar esta parte aqui, ó, e simplesmente vai diminuir, né, esta parte fracionária, né, pegando o número imediatamente abaixo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Eu tinha 0,111, né? Agora eu vou pegar a parte fracionária com 0,110, né? Porque menor que isso não tem como. Tá? Que aí eu vou ter vou estar retrocedendo mais de uma posição, digamos assim. Né? Então, para eu pegar o número imediatamente abaixo, eu vou diminuir apenas uma unidade na terceira casa após a vírgula, ali na representação do número. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, eu terei, né, evidentemente, vamos botar aqui o desenvolvimento. Né? Ó, este primeiro algarismo após a vírgula corresponde a 1/2, né? O segundo algarismo corresponde a 1 sobre o 2 ao quadrado. O 0 dividido por 2 ao cubo, evidentemente que ele não vai dar nenhuma contribuição, mas eu vou representar aqui para mostrar o desenvolvimento do cálculo. Né? E tudo isso tu vai multiplicar por 2 ao quadrado. Então, aqui a gente pode fazer já o cálculo na calculadora. Ó. Vai dar, vamos zerar aqui os valores. 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, dá 0,75. Né? Multiplica por 4, dá 3. Então, o número que está imediatamente abaixo do valor máximo, que era 3,5, é o 3. Então, vocês vejam, ó, entre o valor máximo dessa máquina e o 3,5 e o imediatamente inferior a ele, né, que é o 3, tem um buraco ali de 0,5. Né? Entre esses dois números aqui, ó, não tem nada nessa máquina. Tá? Certo? Então, o que eu quero mostrar com esses exemplos, né, pessoal? Que isso acontece nos processadores e nas calculadoras científicas, só que a diferença, em vez de ser 0,5, que é uma lacuna muito grande, né? A diferença, evidentemente, vai ser muito menor. Acontece que, por que usa o 0,101, é que está dito ali, ó, que o sistema é de base 2, né? Se o sistema é de base 2, só pode usar zeros e uns no desenvolvimento dos números. Né? E aqui está dito que são 3 casas após a vírgula. Né? Então, se tu quer pegar o maior, né, que foi a pergunta anterior, bom, qual é a maior contribuição que cada casa aqui pode dar? É com 1. Né? Acima de 1, na base 2 não tem nada. Assim como na base 10, o maior algarismo é o 10, né? É o 9. Então, aqui na base 2, só pode usar uns e uns, né? Se tu quiser o máximo. Tá? E é o fato de ser 3, porque está limitado aqui, ó, por esta informação que está dizendo que são 3 algarismos após a vírgula. Né? Evidentemente que isso vai depender muito da base. Né? No exemplo anterior, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui, ó. Vou criar um outro exemplo aqui, tá? Apenas para ilustrar aqui, por exemplo.
Vou inventar um outro exemplo aqui. Por exemplo, vamos considerar um sistema... Seguinte sistema. Vou inventar um. Vamos imaginar um sistema de base 10, com, digamos, 5 algarismos na parte fracionária, tá? O expoente variando, sei lá, de menos 10 até 10. Tá? Apenas para efeito de exemplo. Então, nesse sistema, né, nós temos o seguinte, que a base é 10, representado pelo beta. Quando a base é 10, né, os algarismos, eles são os algarismos que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só que, neste caso aí, né, o N, que é 5. Essa informação está dizendo que o N é 5. Então, significa que, vamos botar aqui, o N é 5, significa que cada número vai ter 5 casas após a vírgula, né? Sendo que a primeira tem que ser diferente de 0. Né? O expoente mínimo desse sistema é menos 10. Opa. O expoente mínimo, que é o E1, é menos 10. Né? E o expoente máximo é 10. O expoente máximo é 10. Então, os números... eles são da seguinte forma. Vou pegar um X aqui para representar um número qualquer. Tá? Ele vai ser um sinal de mais ou menos, né? 0, D1, D2, D3, D4, D5, né? São 5 algarismos aqui, né? Multiplicados por 10 elevado a um certo expoente lá. Vai depender do número, e esse expoente ele vai estar nesse intervalo aqui, ó, entre menos 10 e 10. Né? A gente viu na sexta-feira que numa máquina científica o expoente mínimo era menos 99 e o expoente máximo era 99. Esse n igual a 5 é o número de casos que tem após a vírgula. Tá? Por exemplo, esse primeiro dígito aqui, ó, ele tem que ser diferente de 0, ele tem que ser qualquer número entre 1 e 9. Tá? O primeiro dígito é diferente de 0 por padrão, né? Ele é uma forma de, digamos assim, evitar que fiquem uns zeros ali, que é uma coisa, né, ocupa espaço de maneira ociosa. Né? Então, né, qualquer número dessa hipotética máquina aí funcionaria, né, seria representado desta forma. Tá? Então, por exemplo, qual é o menor número positivo, né, desta máquina? Tem que pegar o menor número que tu poderia formar usando estas restrições aqui, né? Então, este número, que eu vou chamar de M, vai ter que formar com a menor parte fracionária possível, que é botar o 1 ali na primeira casa decimal, né? E o resto é tudo 0. Que daí tu vai obedecer à regra, né? Esse primeiro dígito tem que ser diferente de 0, então tu pega o menor possível, que é 1. E o resto tu preenche com zeros. Daí tu vai ter, né? Professor, menor... Oi? a tela não está compartilhando, tá? Ué? E vocês me deixaram esse tempo todo falando sem compartilhar? Vocês têm que me falar, porque senão eu não vou adivinhar. Então, eu vou repetir aqui. Vou dar aí um exemplo aqui do sistema de base 10, 5 algarismos na parte fracionária, expoente de menos 10 a 10. Tá? Então, na notação, né, que
é usada, não só por mim, mas pela maior parte dos livros, a gente representa a base com a letra beta, né, do alfabeto grego, o beta vale 10, o n vale 5, são 5 algarismos, o expoente varia de menos 10 até 10. Tá? Então, quando a base é 10, né, que é o que a gente usa no nosso dia a dia, né, quando a gente faz a gente conversa com alguém, enfim, faz uma medição, né? Diz, uma pessoa mede 1,50 m, 1,60 m, pesa tantos quilos, né? A gente usa a base 10. Né? E os algarismos, então, que a gente representa os números, que a gente usa para representar os números, são os algarismos de 0 até 9. Não pode usar qualquer outro algarismo, senão esses de 0 até 9. Né? Se fosse a base 2, só seriam os 0 e os 1. Então, quando tu representa um número qualquer, tá? Ele pode ser positivo ou negativo, aí vai ter uma parte, né, no formato padronizado, tá? Uma parte chamada de parte fracionária, que é 0, o dígito 1 vezes o dígito 2, vezes o dígito 3, o dígito 4 vezes o dígito 5, multiplicado pelo 10, elevado a um certo expoente, né? Os expoentes aqui, ó, vou botar aqui por extenso, os expoentes nesta máquina hipotética, que são os valores ali do E, né? Neste exemplo seriam menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, e assim por diante, né? Vai passar ali pelo 0, 1, 2, né? Etc. 8, 9, 10, e aí fechou aqui. Né? Então, vocês observam que tem 21, né, expoentes possíveis aqui. Bom, então, voltando aqui, como é que tu vai formar, né, qual é a lógica para formar o menor número positivo? Tu vai ter que pegar a menor parte fracionária positiva possível, que é essa parte fracionária, né, e tu vai ter que multiplicar pelo 10, né, vai ter que multiplicar pelo 10 elevado no menor expoente possível, que é menos 10. Opa! Se eu consigo recuperar. 10 elevado a menos 10. Porque daí tu pega as menores quantidades, tanto na parte fracionária aqui, né, quanto no menor expoente possível. E fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar, como aquele 0,1 é a mesma coisa que um décimo, né? Um décimo vezes 10 a menos 10 é a mesma coisa que 10 a menos 11. Então, esse é o menor número possível, né, de ser representado dentro desse sistema hipotético ali de base 10 com 5 algarismos e expoente variando de menos 10 a 10. Né? Bom, aí, por exemplo, se foi perguntar assim, então qual é o... Tá, esse é o menor número positivo. Aí qual é o próximo? Qual o próximo número positivo, né, desse sistema? Vai pegar esta parte fracionária aqui, vamos passar agora. Ó, tu vai fazer o seguinte, vai pegar a menor parte fracionária possível e vai acrescentar o menor valor possível, né, a fim de obter o mais próximo dele, que é o 0,10001, porque daí tu vai estar somando, né, a menor quantidade possível, que é 1, lá na quinta casa decimal. Tá? Como isso aqui é um número escrito na base 10, né, a gente não costuma botar aqui o subscrito 10, porque na base 10, né, é a base que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, isso aqui corresponde, né, ó, a 1 dividido por 10, mais o 0 dividido por 10 ao quadrado,
Vamos fazer aqui o desenvolvimento, né, para deixar bem claro. Mas, depois do terceiro zero ali, após a vírgula, né, é 0 dividido por 10 elevado ao cubo, né, que também não conta, digamos assim, né? Ó, vocês vejam, ó, esse 1 após a vírgula, esse 1/10, né? Então, tem o segundo, a segunda casa decimal é 0 sobre 10 ao quadrado. A terceira, 0 sobre 10 ao cubo. Aí vem a quarta casa, que também é 0. Então, vai ficar 0 dividido por 10 elevado na quarta potência, né, que também não vai contar, digamos assim, né? 1 dividido por 10 elevado na quinta potência, aí vai contar, né? Aí tu vai multiplicar isso aqui tudo por 10 a menos 10. Então, isso aí vai te dar o menor número que está acima do M, lá, que era o mínimo. Certo? Então, isso aí vai te dar o próximo número, né? Então, a diferença vai ser muito pequena ali. Vamos até calcular isso aqui, quer ver? Vai ficar 1 dividido por 10, né, que é 0,1, né? Mais 10 elevado na menos 5. Opa, tem que ter cuidado. 10 elevado a menos 5. Tá? Mais 0,1, certo? Então, é 0,10001, né? Vamos escrever aqui. Isso cabe aqui nessa tela ainda. Opa! Ver se tem espaço aqui na próxima linha. Ah, deu. Ó. Vai dar, então, 0,10001, né? Multiplicado por 10 a menos 10. Então, esse é o próximo número aí desse sistema. Né? E assim vai, quer dizer, aqui tu tem que ir de 1 em 1, né? Mas aqui tu pode... Bom, da mesma forma, né? Vamos supor, só para a gente... Né? Ainda considerando o sistema, qual é o valor máximo desse sistema? Qual é o valor? Opa. Qual o valor máximo representado no sistema acima, né? Aí tu vai ter que pegar, pela mesma lógica, né? A maior parte fracionária possível é formada de 9, né? Porque maior que 9 não tem nenhum número, e tu vai multiplicar pelo maior... Opa! Pela base, que é 10, né? Elevado no maior expoente possível. Aí tu vai ter o maior número possível representado por esse sistema, né? Claro que aqui, neste caso, até tu consegue fazer uma representação desse número, né? Se quiser calcular, digamos assim, como número real, né? Ou deixa assim, né? Por exemplo, 0,99999, né? Multiplicado por 10 elevado na... elevado a 10. Ele não faz isso, né? Acho que talvez tenha que fazer a potência primeiro, quer ver? 10 elevado na 10ª potência, essa quantidade aqui. Aí tu multiplica por 0,99999. Dá esse número aqui.
Então, quer dizer, a lógica, né, que a gente deve usar na hora de representar os números é, primeiro, interpretar aqui qual é a base, certo? Olhar qual é a quantidade de algarismos, né? E aí, bom, aí usando a lógica da construção dos números dentro dos sistemas. É isso que tem que fazer. Deixa eu ver o que tem aqui. Então. Beleza? Certo, pessoal? Esclareci as dúvidas? Certo. Tudo certo. Então tá. Para mim, sim. Então tá bom. Obrigado aí. Se qualquer dúvida, por favor, prenda o grito aí. Ok. Então tá. Então, assim, pessoal, né, o que é importante aqui de observar, né, é que atualmente, e isso vocês, né, talvez já estejam, dependendo do curso que vocês fazem, né, tem alguém aqui da ciência da computação, não? Nessa turma? Tem alguém que faz ciência da computação ou engenharia da computação? Professor, não é o meu curso, mas eu trabalho com isso. Tá, tu trabalha com isso. Tá, bom. Enfim, né, vocês são, digamos, embora não seja exatamente do curso, mas, né, como o João ali falou, trabalha com isso, então, quem sabe, quem lida, né, com computador no dia a dia, e principalmente quem faz cálculos matemáticos, sejam cálculos simples, como planilhas e outras, e até cálculos mais sofisticados, usando programas ou desenvolvendo programas, né? Sabe que nos computadores, né, isso a gente ouve na linguagem, os computadores fazem cálculos na base 2, né? Os números são representados nos sistemas binários, certo? E então, você imagina assim, quando eu digito aqui, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Na tela que vocês estão enxergando, né? Ó, quando eu escrevo aqui, ó, 20 vezes 3, né? Aí a resposta ali é 60. Né? Esses números que estão aparecendo aqui, o 20, o 3, né? Se eu faço 15 dividido por Não está 4... aparecendo aqui na Não? tela. Não, não. Desculpa, eu não estou entendendo. Não apareceu aqui a sua tela. Então, mas a calculadora não aparece aqui? Não, senhor. Acho que só quando compartilha. Ah, só quando eu compartilho. Tá, então eu vou compartilhar aqui. Tá, agora está aparecendo. Sim, aham. Tá, ótimo. Ó, então aqui, ó, quer ver? Ó, vou fazer aqui uma divisão. 15 dividido por 4, tá? Bom, então, esses números todos que eu escrevi ali, né? E agora o resultado, 3,75, né? Na verdade, o que é esse 3,75? É um número escrito na base 10, né? Vocês vejam, só para a gente entender, assim, como é que seria representado num sistema de ponto flutuante, né? Ó, por exemplo, num sistema de ponto flutuante, opa, num sistema de ponto flutuante, se eu escrever o número 3,75, se esse número for representado na base 10, certo? Ele vai ser a mesma coisa que 0,375 vezes o 10 elevado a 1. Tá, pessoal? Esse é o chamado número de pontos flutuantes normalizados. Tá? Ó, tem essa parte fracionária aqui, ó, é 0, né, um certo número em que esse primeiro algarismo aqui tem que ser diferente de 0, tá? Multiplicado por uma potência de 10, no caso 10 na 1. Por que 10 na 1? Para a vírgula ficar na posição certa. Né? Porque o número, na verdade, é 3,75.
Só que o formato padronizado, que é esse aqui, ó, né, ele tem esse objetivo de exatamente padronizar a comunicação. Então, quando né, é feito um protocolo, né, ou quando tem uma regra, uma norma técnica assim, de representação dos números, né, tem que ter, então o padrão é esse. Tá? Então, por exemplo, não é correto, tá? Não é correto vou mostrar para vocês o que não é correto também. Escrever isso aqui, ó. Vamos supor que eu escrevesse isso aqui, ó. Quer ver, ó? 0,00375 vezes 10 elevado ao cubo, tá? Por que não está correto escrever desse jeito aqui? Quem é que responde aí? Estou fazendo uma pergunta. Porque o Tá certo errado, seria depois da vírgula, o valor ficar depois da vírgula? Pode repetir, por favor? Não sei, acredito que o valor ser logo após a vírgula tá o valor já, não ter vários zeros em sequência. Vamos lá, vamos trabalhar essa expressão aí. O que tu quer dizer com essa tua frase, por favor? Eu não entendi muito bem. Porque vou modificar a pergunta, tá? Vou modificar a pergunta. Por que aqui eu estou dizendo que é correta a representação, né, dentro de um sistema de pontos flutuantes normalizado, e por que aqui não está correto? Se vocês fizerem as contas, o resultado vai ser o 3,75, tá? Nos dois casos. Quer ver? Ó, vou pegar o número 0,00375 e multiplicar por 1000. Ó, dá o mesmo resultado. Maria Eduarda, fala aí, Maria. Porque o primeiro número não pode ser zero depois da vírgula? Depois da vírgula, o primeiro número não pode ser zero. Exatamente. Tá? Então, este algarismo aqui, ó, digamos assim, tu pode eliminar esse, porque vamos pensar assim, qual é a vantagem, né? Porque se eu deixar que o primeiro algarismo seja igual a zero, isso aqui vai ter uma infinidade de formas diferentes. Ó. Eu poderia botar um monte de zero aqui, ó. Tá? Botar o 375 lá, né? E aí eu só faço a conta aqui, ó. Qual é a potência de 10, né? Que eu preciso colocar ali para, digamos assim, posicionar, né, a vírgula no lugar correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu multiplico lá por 10 elevado a 7, pronto. Tá? Então, se eu deixar o primeiro algarismo ser igual a zero, aí o segundo também pode ser, o terceiro e assim por diante. Então, aí eu vou ter uma infinidade de formas diferentes e aí vai ser uma bagunça para representar o número. Né? Então, este formato aqui, ó, é o chamado formato normalizado. Né? Ou seja, a primeira casa após a vírgula tem que ser diferente de zero, porque daí ó, eu aprisiono a vírgula, digamos assim, né, na posição certa, e aí eu só ajusto aqui, ó, com a potência da base considerada, no caso, a base 10, tá? E a mesma coisa acontece na base 2, né? É a mesma coisa, independente da base, né, o primeiro dígito não pode ser igual a zero, tá? Então, esses formatos aqui, ó, né, então eu vou colocar aqui, né, porque não está normalizada a representação. Certo, pessoal? Então, o chamado número em formato normalizado, né, exige que essa primeira casa aqui, ó, após a vírgula, no caso da base 10, a gente chama de casa decimal. Né? Na base 2, a gente não chama de casa decimal. A primeira casa após a vírgula, ali da parte fracionária, tem que ser diferente de zero. Tá? Então, são características... Claro, vejam bem,
uma coisa é o que a gente enxerga. Vejam, se vocês fizerem aqui, ó, 1 dividido por 1000, né, a máquina vai escrever lá, ó, 0,0001, certo? Essa é a parte visual de representação. Lá no processador, o número não vai ser representado assim. Ele vai ser representado como 0,1 vezes 10 na menos 2, tá? Para otimizar, para minimizar o esforço, né, necessário para fazer a representação, tá? Então tem que cuidar isso aí. Beleza? Muito bem. Tá. Então, assim, pessoal, para aproveitar esses últimos minutos, tá, eu vou considerar esses exemplos aqui já esgotados, eu vou iniciar aqui a minha fala sobre mudanças de base, né, que tem a ver com o que a gente está falando agora, né? Ó, então, tudo que a gente aprende de matemática lá do ensino fundamental, né, como a gente chama, né, as primeiras séries, né, dos primeiros anos de estudo da gente lá, é aprender a contar elementos, né? Vocês aprendem a contar elementos, fazer as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, né? Então, o que vocês aprendem lá no ensino fundamental? Que o sistema de representação, ele é chamado sistema posicional, né? Vocês usam a base 10, né, e os algarismos de 0 até 9 para escrever todos os números possíveis e imaginários que vocês conhecem. Tá? Agora, na base 2, só podem ser usados 2 algarismos, o 0 e o 1. Né? Porque os algarismos numa base beta, eles vão de 0 até beta menos 1. Então, quando a base é 10, vai de 0 a 9, e quando a base é 2, de 0 a 1. Na base 16, tá, que existem, se vocês olharem, né, nesses sites de busca, tá? Por exemplo, na Wikipedia, lá, que é uma página, na verdade, é um endereço lá que as pessoas podem contribuir, né? Vocês podem escrever textos, podem modificar textos, assim, sujeitos a... Né? Qualquer pessoa pode lá fazer uma contribuição. Vocês encontrarão lá referências à chamada base hexadecimal. Nesta base, os algarismos utilizados, né, os símbolos usados para representar os números são os de 0 até 9, tá? Além das 6 primeiras letras do alfabeto. Ó, aqui já tem 10, né? 1 mais 6 aqui, ó, dá 16. Então, vocês têm 16 símbolos para representar um número na base 16, tá? Só que hoje, né, é muito difícil vocês encontrarem computadores que estejam funcionando, né, assim, fazendo o desenvolvimento de operações muito complexas na base 16. Tá? Talvez existam alguns computadores, assim, alguns laboratórios, né, que usem a base 16, mas como memória, né, da história, assim, mas não é o usual mais a aplicação da base 16 nas operações do dia a dia, tá? Mas na Wikipedia vocês encontram lá como converter o número da base 10 para a base 16, enfim. Então, as bases mais usadas são essas duas primeiras aqui, ó, base 10 e base 2, tá? Então, o número inteiro representado numa base beta, né, ele vai, com N posições, ele vai ser representado, digamos assim, de maneira simplificada, né, como sendo essa sequência aqui, ó, em que o índice vai iniciar em 0, vai ser 1, depois vai ser 2, até o índice N. Né, e, eventualmente, o número pode ser positivo ou negativo, né, o número inteiro. Numa base beta, tá, onde esses algarismos, então, variam de 0 até beta menos 1, tá, com I de 1 até N. Tá? Por exemplo, o que significa isso? Né? A N menos 1, etc., A2, A1, A0, parênteses, né? representando aqui a base beta. Significa que esse primeiro número está multiplicado por beta na N.
esse segundo número aqui, o AN-1, está multiplicado por beta na N-1, e assim até o A1 multiplicado por beta na 1 e o A0 multiplicado por beta na 0. Ó, quem não sabe o que significa 347, né, na base 10? Todo mundo sabe. Se alguém disser assim, ó, vou no cinema, o ingresso vai custar R$25. Todos nós temos aqui uma ideia, né, do poder de compra de R$25. Para algumas pessoas pode ser barato, para algumas pessoas pode ser caro. Tá? Se alguém diz assim, ó, vou comprar uma camiseta do meu time, lá vou pagar R$200. Para algumas pessoas pode ser caro, para algumas pessoas pode ser barato, algumas pessoas podem se dispor a pagar ou não, porque todas as pessoas têm uma noção, né, do significado de R$200, porque esse é o sistema de numeração que a gente está acostumado. Né? Então, voltando ali ao exemplo, ó, o que significa, né, o 347 aqui, ó, da base 10, né? Esse 3 que aparece aqui, né, observa, ó, a anotação 0, 1 e 2, né? Ó, 0, 1 e 2. Esse aqui é o A0, esse é o A1 e esse é o A2. Então, esse 3 aqui, ó, ele está multiplicado por 10 ao quadrado. Esse 4 que aparece aqui, ele está multiplicado por 10 na 1. E esse 7 que está aparecendo aqui está multiplicado por 10 na 0. Né? Então, aqui a gente chama, o 7 são as unidades, o 4 são 4 dezenas e o 3 são 3 centenas. Mas esta forma de interpretar aqui, unidade, dezena e centena, vale quando a base é 10. Como é que a gente interpreta, então, quando a base for 2? 1, 0, 1, 1, 1 na base 2. Né? Tu não vai poder falar mais em unidade, dezena e centena, não tem sentido. Mas observa qual é a anotação. Ó. O índice, ele vai da direita para a esquerda aumentando, ó, começando em 0. Ó, vamos lá. 0, 1, 2, 3 e 4. Então, este 1 aqui que aparece na primeira posição à esquerda aqui, ele está multiplicado por 2 elevado a 4. Este 0 que aparece aqui, ele está multiplicado por 2 elevado ao cubo. Este 1 está multiplicado por 2 ao quadrado. Este 1 está multiplicado por 2 na 1. E, finalmente, esse 1 está multiplicado por 2 na 0. Certo? Então, é por isso que a gente diz que é um sistema posicional. Tá? Cada algarismo ele está multiplicado por uma certa potência da base, conforme a base seja 10, conforme a base seja 2 ou qualquer outra. Tranquilo isso, pessoal? Você acha que é tranquilo, né? Muito bem. Então, a questão é, como é que tu converte um número, né, de uma base para outra? Por exemplo, como é que eu faço uma conversão de um número binário para decimal? Tá? Ó, eu tenho aqui um número binário, né, uma sequência, como aqui no exemplo anterior, tem essa sequência aqui de números, de algarismos, né, na base 2. Então, a pergunta é como é que eu converto essa sequência para a base 10. Né? Então, eu vou chamar o Bn de AN, o Bn-1 de AN-1 mais 2 vezes Bn, o Bn-2 de AN-2 mais 2 Bn-1, até que eu chegue no B0, que é A0 mais 2 vezes B1. Tá? Então, aqui, ó, eu quero converter, para encerrar aqui, eu quero converter o número, ó, 10, 1, 1, 1, né, essa sequência aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 1, que está na base 2. Né? Ó, então, o B4 é igual ao A4, que vale 1. Tá? Que é esse cara aqui. O B3 é o A3 mais 2 vezes B4. O A3 é 0, está aqui, ó. 0 mais 2 vezes 1, que dá 2. O B2 é o A2 mais 2 vezes B3. É 1 mais 2 vezes 2. Né? Ó, onde é que eu tirei que o A2 é 1? Está aqui, ó. Está aqui o A2. Tá? É 1. 2 vezes 2, que é o B3 ali recém-calculado, dá 5. O B1 é o A1 mais 2 vezes B2. Quem é o A1? Está aqui, ó. É 1. 1 mais 2 vezes 5, que é o B2, né? 2 vezes 5 é 10, mais 1 dá 11. E, finalmente, o B0, que é o A0 mais 2 vezes B1, né? O A0 está aqui, ó, é 1. 1 mais 2 vezes 1 dá 23. Né?
Então, esta sequência de algarismos, né, 1, 0, 1, 1, 1 na base 2, representa o número que a gente conhece como 23, né, que é o nosso velho conhecido da base 10. Né? Então, a gente pode escrever usando esse parênteses aqui, ó, tá? Para indicar que aqui do lado esquerdo do sinal da igualdade a base é 2, e aqui o parênteses, né, com o 10 aqui para indicar que a base é 10. A gente pode omitir o parênteses se a gente quiser, tá? Não tem nenhum problema. Então, 1, 0, 1, 1, 1 na base 2 é o número 23 na base 10. Então, assim, é muito importante entender esta lógica, porque, assim, pessoal, a gente não pode fazer confusão, né? Vocês têm que se colocar numa posição assim, ó, é como se, imagina assim, como é que a máquina faz a conversão, tá? Não é um ser humano, tem que pensar assim, como é que a máquina faz a conversão de um binário para decimal? Então, ela tem que ter uma instrução, tem que ter uma sequência, né, de cálculos para ela fazer, certo? Então, imagina assim, como é que o computador fez aqui, ó, ele pega, né, ele pega este número, né, e como é que ele vai converter para a base 10? Fazendo essa sequência de operações aqui, tá? Então, ele fazendo essa leitura, 1, 0, 1, 1, 1 na base 2, ele converte e entende que é o 23 na base 10, tá? Beleza? E isso é no caso, a conversão da base 2 para a base 10 de número inteiro, né? Agora, vamos fazer o contrário, tá? Vamos fazer o contrário. Vamos imaginar um número inteiro escrito na base 10, né? E tu quer converter para a base 2, tá? Aí, então, aqui tem todos os passos aqui, ó. Isso aqui é um algoritmo para fazer a conversão. Tu vai começar com o passo igual a 0, K igual a 0, Nk igual a N, tá? O passo 1 obtém o K, o QK e o RK, tais que o NK é igual a 2 vezes Q vezes K, Q índice K mais RK, ou seja, divide o NK por 2, tá? E o resto tu transforma no AK, e aí se o Q índice K for 0, tu para, caso contrário, o NK mais 1 vai ser o Q índice K, tu vai incrementar o índice e vai voltar para o passo 1. Né? Tu vai fazer a divisão sucessiva por 2, tantas vezes quantas forem necessárias, até que o resto, até que o quociente seja 0. Tá? Ó, por exemplo, o número lá, 347, né, da base 10, eu quero converter para binário, tá? Então, eu divido o 347 por 2, dá 173, sobra 1. Então, este aqui é o A0, lá da base 2, tá? Pega o 173, que é o quociente aqui, né? Divide por 2, dá 86 vezes 2, mais 1. Então, o próximo algarismo que representa o 347 na base 2 é 1, tá? 86, dá 2 vezes 43 mais 0. O A2 vale 0. Pego 43 e divide por 2. 2 vezes 21 mais 1, o A3 vale 1. Pego 21, divide por 2, dá 2 vezes 10 mais 1, sobra 1, né? Então o A4 vale 1. Você pega sempre o resto, ó. 10, 2 vezes 5 mais 0, então o resto é 0, o A5 vale 0. Pego o 5, divide por 2, sobra 1, o A6 vale 1. Pego o 2, divide por 2, dá 1, sobra 0. O A7 vale 0. Finalmente, o 1 dá 2 vezes 0 mais 1. Ó, quando o quociente dá 0, e aqui no caso o resto é 1, né? Aí o último algarismo que representa o número na base 10 é o A8, que vale 1. Então está aqui, o 347 escrito na base 10, é essa sequência de algarismos aqui escritos na base 2. Tá? Então, essa é a forma de converter um número inteiro que está escrito na base 10 para a base 2. Certo? Então, eu vou encaminhar aqui para o encerramento, tá? Eu agradeço aí a participação de vocês e peço, né, sempre que eu fizer ali
não esquecer de fazer o compartilhamento, prenda o grito ali para que eu faça o compartilhamento, tá bom? Agradeço as perguntas e lembrando, né, aqueles que talvez não tenham ouvido no início, eu abri uma inscrição para a aula presencial do dia 13, que é a próxima sexta-feira, tá? Se tiver lá um número mínimo de inscritos, aí eu confirmo para vocês até quinta, tá? Até quinta, no meio da tarde ali, se tiver um número suficiente, eu aviso vocês, né? É limitado lá a quantidade da sala, que são 23, eu acho. Tá? Bueno? Tá, Soro, muito obrigada. Tá? Então, agradeço aí por vocês terem assistido até o final e até sexta-feira. Tchau. Fez, professor. Obrigado. Falou.